Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 22. O tema deste culto é: que culto é este o vosso? Êxodo 12, 22, na tradução que eu estou usando aqui, Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim: então, tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e vossos filhos e para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este o vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, irmãos? Para compreender essa mensagem, que culto é este o vosso, nós precisamos entender em que momento da história aconteceu isso. Então, nós vamos voltar um pouquinho para entendermos. Quando Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e te farei uma grande nação. Deus estava falando para um povo, para Abraão, que ia separar um povo. E veio Abraão, Deus ali operou grandemente. Veio Abraão, Isaque, também Deus operou grandemente. De Isaque veio Jacó, e nós sabemos na história que muitos falam assim: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó teve 12 filhos, entre os 12 filhos teve ali José, e no período de José foi vendido como escravo, e José foi parar no Egito, e no Egito José ali, ele é usado por Deus através de um sonho, e que ele diz que o que ia acontecer ali, que viriam 7 anos de grande fartura, depois 7 anos de grande fome. E assim aconteceu. E quando teve a fome, os irmãos de José foram no Egito. Resumindo a história aqui, José se identificou para os seus irmãos e os convidou para morarem no Egito. Então, quando José os convida para morar no Egito, o faraó daquela época separou uma parte daquela terra para a família de José. E eram aproximadamente 70 pessoas. Então, esse povo que Deus falou lá em Abraão: farei de ti uma grande nação, era um povo que estava com 70 pessoas. Era um grupo pequeno ali. E aquele grupo foi morar no Egito. Se estabeleceram no Egito, cresceram no Egito, se multiplicaram no Egito, se tornaram um grande povo. A tal ponto que o faraó daquela época, ao olhar para aquele povo, ele ficou preocupado que aquele povo poderia ser mais forte do que o exército dele. E aí temos que agir, temos que fazer algumas coisas. Temos que
vamos fazer o seguinte, não vamos matar as crianças. Os meninos vão morrer. Então, ele começa a usar uma estratégia para enfraquecer aquele povo. E aquele povo, com o passar do tempo, ele começa a ser escravizado pelo Egito. E o povo foi escravizado fortemente pelo Egito. Muita coisa. A tal ponto que o povo começou a clamar a Deus que Deus o libertasse daquele lugar. Deus, então, dono da história, conhecedor de todas as coisas, prepara Moisés. Moisés, então, ele é chamado por Deus para ser o libertador daquele povo ali no Egito. Um povo que já estava preso no Egito, já estava ali no Egito aproximadamente 430 anos, mas escravizado pelo jugo do Egito em torno de 150 anos. Escravizado, chicotada, fazendo tijolo, era um negócio difícil. E quando Deus chama Moisés, Deus começa a preparar Moisés, e Deus fala com Moisés para ele ir a Faraó e pedir a Faraó que libertasse o povo, que deixasse o povo ir. E Faraó, sempre que Moisés ia lá, Deus endurecia o coração de Faraó. E é aqui que nós chegamos agora. Depois que Deus endurece o coração de Faraó, veio as pragas do Egito. Quem nunca ouviu falar das pragas do Egito? A praga do sangue, a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, a praga das pestes nos animais, das úlceras, da saraiva, praga do gafanhoto. E as pragas vieram. E chega a praga das trevas. E quando chega nessa praga, que Deus fala com o seu povo o seguinte, e aí entramos no capítulo 12. O capítulo 12 de Êxodo é o capítulo mais importante para os judeus, porque o capítulo 12, no verso 2, diz assim, o verso 1 e verso 2, disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito, este mês será para vós o primeiro mês do ano. Quando Deus se fala para Moisés e Arão, este mês será para vós o primeiro mês do ano, o que Deus está dizendo para eles? O que Deus está falando para eles? Algo novo vai acontecer daqui para frente. Marca este dia, daqui para frente é algo novo. Ou seja, o povo então estava entendendo, Deus vai operar. Moisés entendeu, Deus vai operar. E Deus então, ele orienta a Moisés o que deveria ser feito para que Deus se manifestasse, para que Deus operasse, para que Deus agisse no meio do povo. O que Deus queria daquele povo? E nós vemos que no verso 14 do capítulo 12, o texto diz assim, este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, o que Deus está requerendo daquele povo é um culto que fosse estabelecido segundo as orientações de Deus e que não fosse esquecido por aquele povo. Era algo que iria perdurar gerações. Era algo que o pai tinha a obrigação de ensinar aos filhos aquele culto. Tanto que o texto que lemos, se nós olharmos o texto que lemos, no verso 25 diz assim, e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, ou seja, Deus já está confirmando que a promessa que ele fez de libertar o povo vai cumprir. Antes mesmo do povo sair do Egito, ele está dizendo, aquela terra que vocês vão entrar lá, que o Senhor vai dar. Então já Deus estava confirmando a promessa, se faz um novo dia, uma nova etapa para o povo.
Daqui para frente vai ser diferente, mas há os requisitos que Deus exige daquele povo para cultuar a Deus. E aí, quais são os requisitos que Deus exige daquele povo para cultuar a Deus? Deus dá uma orientação, verso 3 em diante, do capítulo 12. Deixa eu botar na minha... Capítulo 12, verso 3 em diante. Diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então, a primeira orientação que Deus dá ali, fala assim, vão separar um cordeiro. No culto tem que ter cordeiro. Se a sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Verso 6. Guardem-o até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Ou seja, o cordeiro teria que ser sacrificado. Esse é o requisito do culto. Verso 7. Passa então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas a quais vocês comerão o animal. Então, o segundo requisito que Deus ali é que quando forem comer um animal, o sangue tinha que estar nas portas, uma identificação nas portas da casa. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Então, ervas amargas e pão sem fermento. Era a exigência de Deus para o culto. Poderia comer pão com fermento? Se comesse, estava desobedecendo. Então, era pão sem fermento. Não come a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Aí, era para comer o cordeiro todo, não era para comer só a parte boa do cordeiro. Eu vou comer o filé mignon e dou o osso para o outro irmão, não. Era para comer toda a família, toda a parte do cordeiro. Era para comer o cordeiro inteiro. Não era para comer pedacinho bom e o ruim deixar lá. Víscera ninguém quer comer. Ele fala, não, tem que comer tudo. Não pode deixar no prato, tem que comer tudo ali. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimam o resto, o que restar. Verso 11. Ao comer, estejam prontos para sair. Olha que coisa maravilhosa. O povo está escravo, o povo está preso, o povo está debaixo de um jugo. Faraó, naquela época, tinha poder de matar. E Deus fala assim, ao comer o cordeiro, estejam prontos para sair. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Quando nós se alimentamos do cordeiro, nós somos livres de todo pecado, de toda armadilha, de tudo. Isso é muito profundo. Naquela mesma, aí diz assim, ao comer estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. O cinto no lugar, naquela época não se usava a calça comprida, então era aqueles vestidão. E aí o cinto era algo que facilitava, era um meio de amarrar as vestes, que facilitava o homem de andar com pressa, de correr, porque ele não podia correr com aquele vestidão que caía. Então, quando amarrava o cinto, era uma forma de amarração daquele vestido que permitia que se podia correr. Então, a intenção de Deus ali era, preparem os cintos, ou seja, vocês vão andar rápido, vocês vão sair, vocês não vão ficar mais aqui não é mais lugar de vocês. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como dos animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Então, o que Deus está dizendo para o seu povo ali? Olha, se tem sangue nas portas, o anjo da morte não vai entrar. Ele vai passar direto. Agora, se faltar o sangue,
o anjo da morte vai entrar. Então, nós começamos a entender aqui que o culto que Deus estava querendo do seu povo era um culto que tem que ter alguns requisitos. Não é um culto qualquer. É um culto que tem que preencher os requisitos, porque se não preencher, nós damos brecha para o anjo da morte. O que Deus está ensinando ali é nesse sentido. Verso 14. Este dia será um memorial que vocês todos, os seus descendentes, celebrarão com a festa do Senhor, celebrarem como um decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. Aí o preparo você começa um preparo, pão sem fermento, você não pode colocar fermento no pão. No primeiro mês, verso 18, no primeiro mês como o pão sem fermento, desde o entardecer até do 14º dia, até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias vocês deverão ter o fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminada da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. E aí fala da 10ª praga, a morte dos primogênitos, a partir do verso 21. E aí, irmãos, a pergunta que nós precisamos entender, quais são os requisitos do culto que Deus está ali orientando? Obrigado, meu irmão. Quais são os requisitos do culto que Deus está orientando aquele povo? Então, vamos elencar alguns aqui. Primeiro requisito, cordeiro. Então, culto precisa ter cordeiro. Culto precisa ter Cristo. Culto precisa ser cristocêntrico. Culto precisa da palavra. Não podemos ter um culto onde não se fala de Cristo. Não podemos ter um culto onde não é cristocêntrico. Não podemos ter um culto onde o homem é o centro das coisas. O culto tem que ter o cordeiro. Uma outra coisa é sangue nas portas. Se você parar para imaginar, um povo escravizado, ele era vigiado em todo o tempo. Não tinha folga. Trabalhava direto. Era uma opressão em cima. E identificar a casa com o sangue do cordeiro era algo arriscado naquela época, porque poderia ter uma repressão. Por que que os judeus lá estão botando sangue na porta? O que eles estão fazendo? O que eles estão armando? Então, o que fala do sangue nas portas está de uma identidade, de coragem. Não tiveram medo. Isso é muito importante. Comer a carne assada no fogo, não podia deixar nada. Comer toda a parte do cordeiro. Irmãos, às vezes nós queremos tirar de Cristo só aquilo que nos convém. Nós queremos falar com Deus e pedir a Deus só aquilo que é bom para nós. Mas nós não queremos ouvir de Cristo as repreensões. Nós não queremos ouvir de Cristo os confrontos. Quando Deus fala assim, conserta a tua vida, para de pecar, para de se prostituir, para de ver pornografia, para isso, você fala, poxa, mas qual o problema disso? Você não quer o confronto. Você não quer comer as vísceras, você não quer comer aquilo que é de dentro de Cristo, não, você quer que Deus fale com você assim, meu filho, tu está sendo abençoado, meu filho, tu é aquilo, está no pecado, mas Deus te ama. Meus irmãos, isso não é evangelho. O culto que Deus está querendo daquele povo é um culto em que se coma do cordeiro por inteiro, que você conheça Cristo por inteiro, que você sabe que nós somos pecadores, não somos merecedores, mas que nós seremos confrontados e precisamos ser confrontados, precisamos nos arrepender do pecado, precisamos disso para termos salvação, senão não há salvação. Um outro requisito são pães sem fermento. Talvez pode parecer uma coisa muito simples, né? Sendo sincero, quem gosta de um pão sem fermento aqui? Aquele pão fininho, aquele pão xoxo, você aí, irmão, gosta de um pão sem fermento? É um pão sem fermento, Por que disso? Olha o que diz Gálatas 5, 7 a 9.
Diz assim: vocês corriam bem, estava indo tudo bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Então, assim, estava indo tudo muito bem. Quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? Ou seja, o que a gente entende aqui é que estava caminhando bem, mas houve uma desobediência à verdade. Houve uma desobediência à palavra. Verso: tal persuasão não provém daquele que vos chama. 9. Aí, ele está dizendo assim, ó, o problema não veio daquele que te chamou, não. Porque às vezes a gente tem um problema, a gente quer culpar sempre o outro, quer culpar o vizinho, quer culpar o do irmão do lado, quer culpar Deus, quer culpar Jesus, quer culpar todo mundo. Mas não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja que o fermento, ele muda a característica original do alimento. O alimento perde a característica original dele. E quando nós falamos de pão, de alimento, nós estamos falando da palavra de Deus. O que mais acontece hoje, sabe o que é? É jogar um fermentozinho na palavra para mudar, para agradar aquele que vai se alimentar. Se for uma palavra que corrige, que repreende, uma palavra que cobra, é pão asmo. Agora, uma palavra que você sai daqui dizendo, poxa, Deus é muito bom comigo, mas Deus não tratou com você, pode ser uma palavra com fermento. E aí, o que a Bíblia diz é, correis bem, você estava indo bem. O que aconteceu que você parou de correr? O que aconteceu com você? Você usou fermento. Você colocou o que não deveria colocar. Então, hoje nós vivemos um período muito complicado. Uma outra característica que chama a atenção é ervas amargas. Por que Deus mandou aquele povo comer ervas amargas? Me dá um exemplo de uma erva amarga aqui. Boldo. Quem gosta de comer boldo aqui? Quando a pessoa está doente, né? Boldo é quando a pessoa toma um negócio, não é isso? É esse aí? Fígado, né? Está ruim do fígado, aí vai comer um boldo. Você só vai comer boldo quando está ruim. Porque se tiver bom, ninguém fica comendo boldo. Mas sabe por que Deus mandou comer ervas amargas àquele povo? Era o propósito de relembrar o sofrimento amargo da escravidão. O que Deus está fazendo aqui é o seguinte, vocês vão comer isso para vocês lembrarem da sofridão. Todas as vezes que vocês cultuarem o Senhor, não se esqueçam de onde eu vos tirei. Não se esqueça do preço que eu paguei. Ervas amargas. Porque as pessoas hoje, a pior coisa que tem chama-se zona de conforto. Quando o homem entra numa zona de conforto espiritual, achando que está tudo bem, que ele é salvo, que está tudo certo, que está tudo direitinho, mas não há transformação nele, você precisa comer ervas amargas. Você precisa lembrar da onde Deus te tirou, o que Deus fez com você. Deus enviou o Cordeiro de Deus, Deus enviou Jesus a morrer na cruz por nós, o sacrifício do culto para que nós se tornássemos sacerdócio e poder cultuar, foi feito com Cristo na cruz. Então é importante que nós não esqueçamos da onde nós saímos, da podridão do pecado, do vício, de tantas coisas aí. E Deus fala então, vai vir um juízo. Fazendo tudo isso, há um livramento nos lares. E isso será um memorial, isso não pode ser esquecido. Isso não pode passar desapercebido. Quando nós falamos da ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor? O que é? Um memorial. Memorial de quê? Que agora o cordeiro não foi mais aquele cordeiro do Egito, agora o cordeiro foi Jesus. João Batista, quando vai batizar Jesus, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, o sacrifício de qualquer animal encobria o pecado. Agora, João Batista, quando vê Jesus e vai batizá-lo, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro é Cristo. Esse Cordeiro não pode faltar. E aí ele fala assim, esse memorial tem que ser transmitido para os vossos filhos.
tem que ser transmitido para as próximas gerações, porque o povo, depois que entra na terra prometida, esquece de tudo. Levanta ídolos, se desvia de Deus. É aquela história, eu vou na igreja porque eu preciso de uma bênção, mas depois que eu ganho uma bênção, a hora que eu der tempo eu vou na igreja. Isso não é evangelho. Isso não é cultuar a Deus. Que culto é esse o vosso? Quando os vossos filhos perguntar, que culto é esse o vosso? O que você vai dizer para os seus filhos? O que você vai dizer para as próximas gerações? O culto atual hoje, nós vivemos num momento em que o culto atual, ele sofreu alterações. Ele perdeu a essência. E que nós vemos hoje, o Brasil hoje tem um crescimento de evangelho muito grande no Brasil. Há inúmeras igrejas evangélicas no Brasil. Existe igreja para todos os perfis, irmãos. Para todos os perfis. Tem igreja para aqueles que gostam de pular, tem igreja para aqueles que gostam de ficar quieto, tem igreja que gosta de bater palma, tem igreja que gosta de gritar, tem igreja para todos os tipos de pessoas. Não tem problema, você pode escolher uma igreja e congrega. A pergunta é: como nós estamos cultuando? Porque o que traz salvação não é o nome da igreja, não é a placa da igreja, é o culto que prestamos, é a intimidade com Cristo. Nós precisamos prestar esse culto em espírito e em verdade. Em espírito é de dentro, da parte interna, intangível, invisível, ou seja, quando ninguém está vendo, você continua prestando culto a Deus. Quando você está sozinho, você continua prestando culto a Deus. Isso é em espírito. Em verdade, sem falsidade, sem mentira, sem outras intenções. Porque você fala assim, eu vou na igreja cultuar a Deus. Aí chego na igreja e eu falo assim, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Se Deus não me dá, eu não volto mais na igreja. Você veio cultuar? Não veio cultuar. Você veio pedir, você não veio cultuar. Quando você vem na igreja com uma intenção de tirar proveito para esta vida, você não está cultuando. Agora, quando eu venho na igreja para cultuar, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, obrigado por tudo, estando bom ou estando ruim, Deus é Deus. É assim que é culto. E aí, irmão, sabe o que acontece hoje no meio evangélico? Nós não estamos falando de denominação nenhuma, porque existem pessoas muito sérias em qualquer denominação, como também existem pessoas que vão lá para escandalizar o nome da igreja, apenas frequentam. Estão se formando hoje uma classe de cristãos interesseiros, que procuram a igreja para essa vida, prosperidade, cura, só para essa vida. Só vem à igreja para receber. Só procura Cristo quando necessita. Crentes que exigem muito, cobram muito, determinam muito o que Deus tem que fazer. Mas ele não faz nada. Não se santifica, não ora, não jejua, não busca, não tem comunhão com Deus. Mas ele quer que Deus faça a vontade dele. Ou seja, Cristo deixou de ser o centro para que a minha vontade seja o centro. Isso não é cultuar a Deus. Não é cultuar. Tem gente que diz o seguinte: nós somos centro de Cristo. Não, não somos o centro de Cristo. Cristo que é o dono de todas as coisas, Ele que é o propósito. Nós temos que estar voltado a Cristo. Nós que precisamos dele, necessitamos dele. Há uma outra categoria, nós estávamos até aqui antes do culto debatendo isso. Há pessoas que vêm aos cultos com o propósito de fazer um espetáculo, de o culto ser um espetáculo, de a espiritualidade ficar para depois.
O importante é o espetáculo, o importante é eu aparecer, o importante é o pregador aparecer, o importante é o irmão que canta aparecer, o irmão que toca aparecer. Ou seja, o culto deixa de ser cristocêntrico. Nós precisamos ter um cuidado com isso. Há outros que se torna a igreja algo profissional, uma empresa, em que há interesse, como se fosse cambiadores do templo na época de Jesus, aqueles que tinham interesse em receber algo. Cobram para pregar, cobram para cantar, cobram para orar. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A igreja, em muitos lugares, virou um negócio, virou um mercado atrativo. Aonde você entra, pedem. Quando você sai, pedem. O importante não é se a palavra te confrontou, se Deus falou com você, se você se arrependeu. O importante é quanto você deixou. Isso não é culto que agrada a Deus. Há cultos que as pessoas estão adorando a si mesmo. Nós precisamos entender que uma igreja bíblica, ela precisa ter um culto cristocêntrico, precisa ter um louvor cristocêntrico. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos fugir da síndrome, nós temos que fugir da síndrome do Narciso. Síndrome do Narciso é um mito na mitologia grega, que Narciso se apaixona por ele mesmo, pela imagem dele. E às vezes as pessoas vêm no culto se achando melhor que todo mundo, que ele é o centro das atenções. E aí a pergunta que Deus fez para aquele povo ali, gerações vão passar. Quando os vossos filhos te perguntar que culto é esse, o que você vai falar? Que culto nós temos prestado ao Senhor? Que culto é esse? Nós precisamos trazer à memória, irmãos, nos cultos, os requisitos que foi dito aqui em Êxodo 12. O culto precisa falar de Jesus, do sacrifício de Jesus, do sacrifício na cruz. O cordeiro foi morto. Nós precisamos entender isso. O culto precisa ser cristocêntricos, nos louvores, na palavra. Nós não somos o centro de Deus. O cristão precisa ter identidade em Cristo. Ontem nós tivemos um culto de jovem e o tema foi identidade em Cristo. O cristão precisa isso. Para cultuar a Deus, você precisa ter essa identidade. Você precisa ter essa marca. Lá no Egito foi o sangue nas portas. Hoje tem gente que só é crente dentro da igreja. No trabalho ninguém sabe que você é cristão. Na rua ninguém sabe que você é cristão. Ninguém conhece você como cristão. Então você não está tendo a identidade de Cristo. O culto deve ser simples, mas deve ser cristocêntrico. Nós não podemos perder a essência de Cristo. Vamos colocar fermento. Não podemos. Não podemos colocar fermento na palavra. Vamos pregar isso aqui, vamos dizer que isso é isso e não é. A palavra tem que ter texto com texto. Nós temos que pregar a Bíblia. Quando nós começamos a colocar fermento, nós saímos e leveda toda a massa. Nós temos que entender que no culto nós não somos merecedores, mas Cristo prometeu uma grande salvação para aqueles que são fiéis. Não somos merecedores, mas somos herdeiros de tão grande salvação. A igreja tem um papel hoje. Sabe qual é o papel da igreja hoje? O papel da igreja é pregar prosperidade. O papel da igreja é pregar cura. O papel da igreja qual é hoje? É pregar Jesus Cristo. Há um juízo. Há um juízo. Se você não se arrepender dos teus pecados, há um juízo. É a pregação da igreja. Igreja que prega isso, muitas vezes não tem 300 membros. A igreja é porque as pessoas querem pregações que agradam o coração. Falar de juízo, falar da volta de Cristo, falar de arrependimento de pecado incomoda.
Mas é essa mensagem que a igreja de Cristo deve fazer. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Há um juízo determinado para o homem. E aí, irmãos, a pergunta, o que nós precisamos fazer? Precisamos refletir por um momento. Que culto é esse que você tem prestado ao Senhor? Que culto é esse que você tem feito ao Senhor? Quando você para vir na igreja, quais são os teus propósitos em vir à igreja? Que culto é esse que você faz em casa? Ontem uma jovem falou aqui, foi muito importante o que ela falou. Tem gente que está na igreja, mas não sai da rede social. Louvor está tocando, estou no Instagram. Palavra está pregando, estou no Facebook. Estou na rede social. Que culto é esse que tu está prestando? Naquele dia do julgamento, aí tu fala assim, não, eu estava na igreja. Temos que ter uma postura de identidade com Cristo. Que culto é esse? É muito sério quando aquele povo se prestasse um culto diferente daquilo que Deus havia determinado, o anjo da morte entraria no lar. Não é brincadeira o evangelho. Que culto é esse o vosso que prestais? É uma palavra de reflexão para nós. E o texto diz o seguinte, Êxodo 12, 25, e acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Você pode dizer, mas eu ainda não entrei na terra que Deus há de me dar. Entrou, irmãos. Sabe por quê? O dia que o cordeiro foi sacrificado, ele te libertou. E tirou o peso do pecado sobre a tua vida. Nós caminhamos na terra em que Deus preparou para nós. Nós não somos desse mundo. Nosso lugar não é aqui. Mas nós temos um Deus que nos guarda, que peleja por nós, que é fiel. Então, que culto é esse que você tem prestado ao Senhor? E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, o que você vai dizer? Porque se você vem na igreja para pedir, você está ensinando o quê? Se você vem na igreja por vir, está ensinando o quê? Se você não tem vida de oração, que culto é esse? Deus deu uma orientação ao seu povo de ensinar, de explicar sobre este culto. Deus ensinou, Deus explicou, Deus orientou, Deus disse o que era necessário, Deus disse como devemos fazer. Sabe o que acontece hoje? Os homens, nos dias de hoje, ao invés de ensinar que culto é esse, eles estão mudando o culto, eles estão alterando o culto para satisfazer o desejo dele. Ele deixa de cultuar a Deus, deixa de pregar Cristo, o culto deixa de ser cristocêntrico. É importante, não é Cristo no culto. Muitos pensam assim. O culto, que culto é esse? O culto não pode ser modificado. Aquilo que Deus deixou como regra não pode ser modificado. E a regra é, cristocêntrico é um culto. A regra é testemunho. A regra é comer o cordeiro por inteiro. É a regra. E isso é ser confrontado com a palavra, é arrepender do pecado. É necessário isso. Por isso, irmãos, nesta noite, ao participarmos da mesa do Senhor, nós vamos trazer à memória todo o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós vamos trazer à memória que Ele pagou um preço, que nós não somos merecedores de tão grande salvação, mas Ele pagou um preço por nós. Ele pagou um preço. O departamento está preocupado qual louvor cantar aqui. Pode cantar Colossenses? Pode? Então é esse, pronto, não se preocupa mais. Amém? Que culto é esse que prestais? Antes de participar da mesa do Senhor, eu quero que você reflita nisso. Que culto é esse que eu vim prestar ao Senhor hoje? Se você chegou até aqui não prestando um culto a Deus, dá tempo de mudar. Dá tempo. Em que você pode falar com Deus nessa noite e falar, Senhor, eu quero vir aqui para te adorar.
Eu quero vir aqui para te agradecer, eu quero vir aqui para me entregar. E ao participar da mesa, lembra que nós não merecíamos, mas Ele pagou um preço por nós. Nós não éramos merecedores de nada, mas Ele pagou um preço por nós. Você vai fechar os seus olhos, você vai falar com Deus, enquanto nós vamos ouvir um louvor. A igreja vai estar de pé, nós vamos se preparar para a ceia. Feche os seus olhos. Medite na letra deste louvor. Lembrei da canção, que isso é um retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes o nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia em trono, são Deus. Lembrem da Santo és tu, Senhor. canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia em trono, são Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou princesas linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, Aleluia. ter paz e ver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Aleluia, Senhor. Me fez amigo em seu verter. Momento de oração a Deus. Aquele fio pode ter rompido um dia. Talvez você tenha chegado aqui pensando: eu não mereço tal salvação. Eu quero dizer para você que eu também não mereço. Talvez você chegando aqui achando que não tem mais jeito para você. Mas Deus pode mudar todas as coisas. A palavra de Deus fala a respeito da ceia, lá em 1 Coríntios 11, verso 23, diz assim: